Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Bonato, eu moro aqui em Florianópolis e a história que eu quero contar sobre o fluxo é uma história de resultados, mas acima de tudo é uma história de resgate e eu vou explicar por quê. Em 2020, mais ou menos, eu, minha esposa, minha filha, nós nos mudamos de São Paulo para cá, em meio à turbulência da pandemia, em meio a uma transição em que eu estava saindo do mercado corporativo, de um trabalho incrível que eu tinha, mas que não me dava essa qualidade de vida aqui. E foi um processo de transição muito interessante, foi incrível. Desde 2020, em diversos projetos, com alguns sócios, fazendo lançamentos, fazendo diversos projetos digitais. A gente acumulou aí faturamento de mais de 3 milhões de reais. Nesses últimos tempos, nesses últimos anos, 2021, 2022, eu tinha focado em trabalhar exclusivamente com a minha esposa no projeto dela, em que ela é expert de alimentação infantil. E ali no final de 2022 para 2023, a gente já estava no fluxo, a gente já estava começando a fazer o processo de colocar esse produto de alimentação infantil no perpétuo, e houve um processo muito importante nosso aqui, especialmente da minha esposa, expert, que entendeu que não era mais aquele o projeto que ela precisava levar adiante, e por uma decisão pessoal, a gente decidiu junto, encerrar esse projeto, realmente colocar ele totalmente em suspenso. A gente já tinha, até por meio de muita coisa que a gente aprende no fluxo dentro do Venda Todo Santo Dia, reformulado o produto, feito um produto com quadro na parede, furadeira e decorado completamente novo. Levou a gente a fazer um pico de vendas de 80 mil reais em outubro de 2022. E de repente, naquela virada de 22 para 23, eu percebi, eu me vi, eu havia, por decisão própria, por decisão em comum acordo, me vi sem o meu projeto naquele momento, que era o projeto onde eu era o estrategista. E aí, foram alguns dias, talvez 1 ou 2 semanas, de muita reflexão: o que vai acontecer, para onde eu vou, o que vamos fazer, o que eu vou fazer. Em determinado momento eu me dei conta, eu preciso seguir o meu chamado, que é ajudar pessoas que querem fazer uma transição parecida, que querem construir um plano B lucrativo para eventualmente fazer esse plano B virar um plano A, construir esse plano B no digital. É o que eu já fazia há muito tempo, já fazia formalmente com os meus sócios, já fazia informalmente com muitos amigos e pessoas do marketing digital, fazendo essa mentoria informalmente. E eu decidi que era a hora de eu me lançar como mentor de novos negócios, de negócios digitais. E eu percebi que eu tinha que fazer isso muito rápido, eu tinha pressa, eu tinha vontade de executar isso quanto antes, também sempre tem a questão do caixa. E aí eu pensei, e conversando com os analistas, com a equipe do fluxo, me disseram o óbvio: Gustavo, por que você não pega esse seu projeto e coloca dentro do processo do fluxo, coloca ele no fluxo? Eu disse: mas é óbvio, mas é claro, eu agora sou o produto, eu agora sou o expert, eu preciso fazer o meu perpétuo dar certo. E aí, em questão de 48 horas, acionei a equipe, acionei minha navegadora e disse: eu preciso de uma análise, eu preciso recomeçar, eu preciso dar um reset no meu fluxo. Já vínhamos trabalhando no ano passado com isso, mas eu disse: preciso. E a equipe foi incrível. Em 48 horas eu já estava na frente de um dos especialistas da equipe do Ladeira, o Léo. Nós conversamos por um tempo enorme, conversando sobre o meu quadro na parede, minha furadeira, meu decorado,
descobrindo como que eu ia estruturar esse produto, como que eu ia estruturar essa oferta. E eu posso dizer para vocês que foi desde o momento em que a gente decidiu pausar aquele projeto anterior, até o ponto em que eu decidi me colocar como mentor, até o ponto em que eu comecei a fazer todos os processos de página de vendas, vídeo de vendas e tudo, não deu 2 meses. Faz uma semana que eu realmente me lancei para o mercado, eu já tive um faturamento de R$15 mil com mentorias e tem muita coisa para fechar ainda. E eu posso dizer para vocês que foi essencial ter esse apoio do processo do fluxo, da equipe do fluxo, porque me deu um norte muito grande, não só da metodologia, mas também das pessoas que estão ali ajudando a gente. E como eu falei, em questão de semanas, eu ainda tenho um processo ainda para ser implementado, mas em questão de semanas eu já estava com um produto criado, produto sendo vendido no Perpétuo, primeiras vendas acontecendo, e eu tenho muito a agradecer, eu tenho muita coisa para atribuir ao apoio que o Fluxo me deu nesse processo. Valeu, gente!